Na remoção, duas coisas podem acontecer. Pode acontecer da gente ter que fazer a redistribuição, vocês têm lá na apostila de vocês esse conceito, e também pode fazer a concatenação. São dois casos diferentes, ok? O caso da redistribuição ocorre quando? Quando se remove o elemento, o nó passa a ter menos do que o mínimo que ele poderia ter de elementos, ou seja, houve um problema aí de acordo com a definição, como a gente já viu, e aí tem que fazer o quê? Se um dos irmãos tiver mais, um dos irmãos adjacentes, tiver mais do que o número mínimo de elementos, faz a redistribuição. Se tiver o mínimo, faz a concatenação. Vamos ver o que é cada um desses dois aí no próximo exemplo. Então, olha só, redistribuição. Vamos imaginar que eu queira remover o elemento F em uma ordem B de ordem 5. Uma árvore B de ordem 5. Então, olha só, vamos procurar o F. F é maior do que E, avança, desce a busca, porque F está entre E e H. Olha só, ficando vermelho aí. Encontrou o F. Opa, encontrei o F. Se o F está na folha, se o elemento que eu estou removendo está na folha, remove ele diretamente. Removendo ele diretamente, o que acontece? Sumiu. Mas aí, olha só, o nó G passou a ter menos que o mínimo. Nesse caso, eu tenho que verificar os irmãos. Lembra que eu falei dos irmãos adjacentes? Se um deles tiver mais do que o número mínimo de elementos, em ordem 5, lembrando, o número mínimo de elementos que o nó pode ter é 2. Olha só, aqui tem só um elemento, está menos que o mínimo. O irmão adjacente à esquerda tem 4 elementos, ou seja, mais do que o mínimo, e o adjacente à direita tem o mínimo. Como a esquerda tem mais do que o mínimo, eu aplico redistribuição. O que consiste a redistribuição? Consiste em juntar o nó irmão, que tem mais do que o número mínimo, com o elemento separador do pai, que é o elemento E, lembra que o E que estava aqui em cima desceu, e o G, que foi o nó onde foi removido. Só que, toda vez, pessoal, olha só, isso é importante, toda vez que for aplicada a redistribuição, vai acontecer um estouro. Por quê? Porque se você pega um irmão que tem mais do que o número mínimo, junta com o pai e pega mais o nó que tem o mínimo menos 1 de elementos, vai haver um estouro. E aí o que acontece se houver estouro? A gente já aprendeu, o Marcelo já explicou pra gente. Faz a divisão. Quem que sobe aqui? O C ou o D. Olha aí, o C subiu e aí o D e G ficou entre C e H. Olha só, redistribuiu. É isso que acontece com a redistribuição. E a concatenação, pessoal? Olha só, também tem um outro exemplo de uma árvore B de ordem 5, ok? Ordem 5. Eu quero remover o elemento B. Olha só, B é menor que C, eu avanço para a esquerda, procuro, é A, não é? É B. E encontrei ele. E aí, o que eu faço? Removo, como ele está na folha, eu removo ele direto. Depois a gente vai ver remoção sem estar na folha. E olha só, agora o nó que tem o elemento A ficou com menos do que o mínimo de elementos, de acordo com o conceito para a árvore B de ordem 5. E aí, nesse momento eu faço a verificação do irmão adjacente. Ele só tem um irmão adjacente, que é DE. Esse outro não é irmão adjacente, é só esse daqui, DE, ok? O irmão adjacente, que é DE, tem quantos elementos? 2 elementos, ok? 2 elementos. 2 elementos é o número mínimo de elementos que uma árvore B de ordem 5 pode ter. Se é o número mínimo, aplica concatenação. Se fosse mais do que o mínimo, era redistribuição. Nesse caso, concatenação. O que consiste na concatenação? Junta o nó, que houve o elemento removido, que é o A, com o elemento separador do pai, que é C, olha, juntando aí, com o irmão adjacente. E formam um nó, somente um nó. E olha só o que acontece, ele passa a estar encadeado à esquerda do elemento pai. Ok? Foi feita a concatenação. Detalhe, pessoal, na concatenação, olha que importante, na concatenação, sempre puxa um elemento do pai. Na redistribuição, o pai continua com o mesmo número de elementos, ok? Continua com o mesmo. Na concatenação, não. O pai sempre diminui um elemento do que ele tinha anteriormente, antes da remoção. Por que diminui um? Aí o que acontece? O pai passar a ter menos elementos, porque reduziu, menos elementos que o mínimo. E se aconteceu isso, aí tem que voltar para o pai e fazer todo esse processo, se for o caso, redistribuição ou concatenação. Esse processo se repete recursivamente.
tem até um teste eletrônico que ocorre isso lá no nosso AVA, ok? Foi até um questionamento do aluno Alexandre Siqueira. Bom, vamos ver um exemplo maior aqui que envolve vários tipos de remoções. Uma árvore é a árvore B de ordem 5. Então, olha aí, vou remover o elemento J. Busco o elemento J, está à direita de G, encontrou o elemento J, ainda não, tem que procurar dentro do nó, e agora sim encontrou o elemento J. Como ele está numa folha, simplesmente remove. Removeu, verifica, o nó continua com mais do que o número mínimo de elementos, ou o número mínimo de elementos, continua. Se continua, finalizou a remoção. Beleza. Na sequência, eu quero remover o elemento G, ok? Elemento G. E agora, pessoal, olha só onde o G está. Ele não está na folha. A gente já sabe como remove na folha. Mas e se não estiver na folha? Ah, aí a remoção é o seguinte. Substitui o elemento G pelo elemento imediatamente maior ou menor. Quem são o elemento imediatamente maior ou menor? F ou H. Isso é muito parecido com aquela remoção da árvore AVL, que tem que pegar o elemento mais à direita da subárvore esquerda ou o elemento mais à esquerda da subárvore direita, que são exatamente eles, os elementos imediatamente menor ou maior. Você escolhe, ok? Então vamos jogar o H. Escolhemos o H. E aí eu faço o quê? Faço a troca dos dois elementos. Olha aí, o H vai para cima e o G vai para cima. Por que eu faço isso? Porque agora o G virou folha. E eu já sei como remove na folha. Ok? Então remove lá. E agora remove o nó folha G. Removeu. O nó que foi removido continua com o número mínimo de elementos? Continua. Agora ele tem o número mínimo de elementos. Então, finaliza a remoção. Não precisa aplicar nem a redistribuição, nem a concatenação. Vamos para mais uma remoção. Removendo o elemento E. Ok? Ele é maior que D. Encontrou a posição dele e vai agora remover o E. O E está na folha, então simplesmente apaga. Mas o nó que ele estava tem agora só um elemento, menos do que a quantidade mínima que deveria ter. E agora, pessoal? Agora o que eu vou fazer? Não finalizou. Olha aí, não finalizou. Eu vou aplicar uma redistribuição, porque o irmão adjacente à esquerda tem mais do que o número mínimo de elementos. Redistribuição eu faço o quê? Concateno o irmão adjacente com o elemento separador do pai, que é D, e com o nó, que restou. Como consequência, eu tenho o quê? Um número maior do que o máximo de elementos, ou seja, houve um estouro. Se houve um estouro, eu tenho que subir o elemento central, que é o C. E olha aí, agora sim a árvore está correta. Ó, observação, o pai continua, que é a raiz da árvore aí, com o mesmo número de elementos, 2. Para finalizar esse exemplo, vamos ver mais uma remoção, só que agora uma remoção que envolva concatenação. Vamos lá. Agora eu quero remover o elemento H. Olha só, o H é um nó interno. Ele é maior que C, encontrei o H. Faço a troca com o elemento imediatamente maior, foi como foi padronizado anteriormente, e agora eu removo o H porque ele está na folha. Mas aí, o nó que tem o elemento K passa a ter menos do que o número mínimo de elementos. E aí eu preciso verificar os irmãos adjacentes. No caso, ele só tem um irmão adjacente. E esse irmão tem um número mínimo de elementos. Se ele tem um número mínimo de elementos, então eu faço concatenação. Olha aí, concatenação. Como é que faz a concatenação? Junto o irmão adjacente com o elemento separador do pai e também com o nó que acabou de ser removido. Como consequência, eu tenho essa árvore aí, pessoal. E é uma árvore B por definição.